O Instituto Butantan em São Paulo acredita ser possível concluir em janeiro a pesquisa para a criação de um soro contra o coronavírus, que é uma outra situação diferente da vacina. O remédio está sendo produzido a partir do plasma sanguíneo dos cavalos. Isso nós falamos lá atrás aqui, aliás, o próprio Instituto Butantan divulgou isso lá atrás sobre, foi uma pesquisa que foi feita fora também. É muito interessante isso. De acordo com os cientistas, os cavalos produzem anticorpos de forma rápida e em grandes quantidades. Se aprovado, o soro poderá ser usado em quem contrair a doença. E estudos clínicos comprovam a segurança da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan. Segundo o governador João Dória, 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que foram testados na China não tiveram qualquer sintoma, Nelson. Ou seja, quase 95% das pessoas, quase a totalidade das pessoas que passaram por esse teste não tiveram sintoma. Outras 5,3% das pessoas testadas em território chinês tiveram reações adversas, mas nada grave. A maioria das reclamações é de dor no local da aplicação. No Brasil, nenhum voluntário relatou problemas com a Coronavac. De acordo com João Dória, médicos e paramédicos serão os primeiros a serem imunizados. A vacinação está prevista para começar na segunda quinzena de dezembro, depois, obviamente, do aval da Anvisa e da comprovação da eficácia na terceira e última fase de teste. O governador reafirmou que toda a população de São Paulo será vacinada até fevereiro e que o primeiro lote, com 5 milhões de doses, chega no mês que vem. É uma grande notícia, o governador João Dória que fala neste momento. Vamos ouvir um pouco. E o senhor Xing Han, para atender a um pedido que recebi aqui dos fotógrafos e cinegrafistas, fazemos uma fotografia com a vacina. A Coronavac nas mãos do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o governador. Me falta agora a terceira pessoa que está ao lado ali do governador, João Dória Júnior. Então, essa é a caixinha da Coronavac, né? A caixinha da esperança, que segundo o governador... Olha, isso que nós acabamos de dizer, que você, Thaís, acabou de dizer, foi dito agora há pouco pelo governador João Dória. Nós entramos quase que simultaneamente ao que ele tinha explanado no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Ou seja, de suma importância essa informação. Obviamente que vai depender também da fabricação dessas doses, né? A gente está falando, todo o estado de São Paulo são quase 40 milhões de pessoas no estado todo, né? Então você precisa ter pelo menos 40 milhões de doses, né? E a expectativa, como ele disse, é aí até fevereiro, né, com essas doses aplicadas aqui no estado de São Paulo. E esse número me impressionou muito pela reação adversa, né? 5% apenas e a maioria das reclamações com dor na área aplicada, ou seja, não é muita coisa. Né? Esse é o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Vamos ouvir. Da vacina, próximo, e apresento inicialmente os volumes já contratados. Até dezembro de 2020, teremos aqui no Butantan 6 milhões de doses em frascos unidose, quer dizer, uma dose por frascos, que são produzidos na China, já estão em produção na China. 40 milhões de doses em frascos multidoses, 10 doses por frascos, que passam a ser produzidos no Butantan. O primeiro lote de 5 milhões chega agora em outubro e já iniciamos aí o processo de validação da produção no Butantan. Temos ainda com a Sinovac o compromisso de 55 milhões de doses adicionais em frascos multidoses, portanto produzidas no Butantan até maio de 2021. Desse total de 55 milhões, o governador solicitou à Sinovac o adiantamento de 15 milhões até fevereiro, para completar aí 60 milhões de doses. Então, esse compromisso já está firmado. Os 40 milhões de doses adicionais aos 60 milhões previstos para o Estado de São Paulo, depende aí da sinalização do Ministério da Saúde. Próximo. Esta é a evolução do estudo clínico até o dia 21, dos 9 mil voluntários, até o dia 21, 5.500 já haviam sido vacinados com a primeira dose.
nesse grupo já um percentual já havia recebido inclusive a segunda dose. 12 centros de vacinação, 6 estados. Nesse momento, temos já uma aprovação da Anvisa para ampliação desses 9 mil voluntários para 13 mil para as fases subsequentes do programa. E é importante que deverão ser ainda incluídos no estudo idosos e crianças. Para tanto, próximo, é importante apresentarmos, e já foi apresentado à Anvisa, os dados de segurança que vieram da China. Na China já foram 67.260 doses aplicadas até o último dia 13 de setembro, em 50.027 voluntários. Então, veja, esse perfil de segurança é o maior já apresentado até esse momento em termos de pessoas vacinadas. Os efeitos adversos, né, foram muito poucos, em torno de 5,36, sendo que a maior parte dos efeitos, os chamados efeitos grau 1 e grau 2, grau 3, que é um efeito um pouquinho mais, que pode ser considerado um pouquinho mais grave, apenas em 0,03, e assim mesmo eu vou apontar quais foram esses efeitos. Os efeitos mais frequentes: dor no local da injeção, que é uma injeção intramuscular, 3%, fadiga, quer dizer, cansaço, né, uma sensação de cansaço, 1,5%, e febre, 0,21%. Entre os efeitos considerados mais graves, apenas 7 efeitos foram relatados em 4 voluntários. E quais foram esses efeitos? Quer dizer, quando eu falo mais grave, quer dizer, todo mundo fica, né? Os efeitos estão lá: perda de apetite, dor de cabeça, fadiga e febre acima de 38,5. Ou seja, absolutamente dentro do esperado por uma vacina. Conclusão: uma vacina que tem um excelente perfil de segurança. Testado em 50 mil voluntários. Próximo: dentro desses voluntários, há uma população de idosos, acima de 60 anos. 422 voluntários. E 2 fases. Bom, foi bem em cima do momento exato. O Dimas Covas falou a respeito da quantidade de doses que serão produzidas. Eu falava que em torno de 40 milhões, exatamente bateu com esse número. E agora ele fala quem serão as primeiras pessoas a serem vacinadas. Vou lembrar mais uma vez, eu e a Thaís acabamos de dizer aqui, a previsão dessa vacinação, do início dessa vacinação, é dezembro deste ano, com o término em março do ano que vem, exatamente para a imunização de toda a população do estado de São Paulo. E começando por paramédicos e médicos, ou seja, começando pelos profissionais da saúde, primeiro o público será esse, depois a população de São Paulo.